Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Novamente, eu, Luan. Gente, não se importem, tá? Eu sou autista, de fato. Ah, sumi. Ah, voltei. Pronto. Já consegui a atenção de vocês. Bora para a interpretação de texto. Gente, é literalmente a parte mais importante de qualquer prova. Qualquer prova bem elaborada, né? Mas se o professor elaborou bem, ou se a banca elaborou bem, no caso de um vestibular e de um concurso, que é o que mais importa para a interpretação, então é sim a parte que mais importa. Às vezes a gente não sabe como que eu ensino interpretação para o meu aluno, que é tipo meio que uma parte de uma capacidade cognitiva nossa meio que inata até, mas ela pode ser desenvolvida. Não é, por exemplo, que nem, digamos assim, a capacidade de desenvolver um tipo de linguagem específica. A gente tem a capacidade cognitiva para desenvolver um tipo de linguagem específica, mais rebuscada, mais formal, de acordo com as regras da norma culta, beleza. Mas é que a gente já tem a capacidade de interpretação inata, sabe? Isso faz parte da gente. Só que o problema é que a gente pode desenvolver essa capacidade que nós já temos. Nós desenvolvemos ao longo da nossa história, com as experiências da nossa vida, mas nós podemos desenvolver também com um livro. No caso, esse aqui, ó, gente, que eu posso deixar para vocês, ó. Compreender e interpretar textos para todo tipo de prova de língua portuguesa é muito importante. Aqui tem algumas questões: figuras de sintaxe, vícios, anomalias de linguagem. Aqui vai ser muito sobre cuidado com as armadilhas. Bastante armadilha. Mas enfim, essas questões de sintaxe da formação da frase em si, isso vai ajudar a determinar como a frase é formada, como ela pode ser interpretada. Compreensão e interpretação de textos, algo maior. Os 10 mandamentos para análise de textos. Isso é muito bom. Eu não terminei de ler, tá, gente? Eu li essa primeira parte da sintaxe, porque é o que eu pretendo tratar assim mais inicialmente. Essa série provavelmente vai ser um pouquinho longa, porque esse negócio tem 86 páginas. E, obviamente, o Bechara sabe muito mais do que eu sobre interpretação, mas eu sei uma quantidade boa sobre interpretação. Sabe, eu sei fazer uma dedução, uma indução ali, que nem o fogão, enfim. Figuras de linguagem também. Figuras de pensamento, muito bom. Essas coisas são extremamente importantes para a gente tentar entender por quê. Porque tem alguns truques que às vezes é posto ali como um trocadilho, mesmo como um matabu, que a gente fala, ou um pega-ratão, ou ele simplesmente tudo está sendo pego numa armadilha que nem quiseram colocar lá, tá? Então tem que cuidar para isso. Mas a questão é, interpretação de texto realmente é o que mais importa. Então eu posso não saber, por exemplo, sobre a Revolução Haitiana ou sobre a Revolução Angolana, que são coisas mais específicas, eventos históricos mais específicos, mas usando a minha compreensão de eventos históricos similares, outras revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, que são mais populares, são mais conhecidos, são mais estudados e pesquisados, são mais divulgados, difundidos, então eu consigo interpretar melhor aquela questão, porque eu sigo o padrão daquela coisa. Então as coisas seguem padrões. As coisas seguem padrões e a partir da. Gente, não adianta, eu vou ter que falar a mesma coisa que todo mundo que dá aula para Enem fala. A partir da questão, tu tem resposta já. Por exemplo, no Enem da vida, principalmente. Mas enfim, gente. Tipos de texto, é importante que a gente saiba disso. Tem questões e tem gabaritos. A apresentação é sempre bom ler? Sim, mas é sobre o livro em si. Eu não quero tratar sobre o livro, sobre a franquia de livros também. Cuidado com as armadilhas. As armadilhas são preparadas pelos examinadores para testar os candidatos inseguros que, numa prova, escolhem as respostas com base na intuição ou deduções que podem levá-los, muitas vezes, ao engano. Então, Bechara já falou, vai tomar na bunda pra mim. Não, gente, o que eu estou dizendo é que vocês vão usar o que vocês já sabem, mas às vezes não dá pra saber tudo super especificamente, entendeu? E outra, essas armadilhas pra pegar na dedução e na intuição, tem como tu desenvolver a tua dedução, tua intuição, pra tu não ser pego nessas armadilhas também. Então, a questão não é que ele tá falando que não é pra deduzir ou intuir, mas tu não pode simplesmente se basear nisso.
Tô falando que é assim, é como se fosse um recurso que tu usa sempre, mas quando para tu depender só dele é em último caso. Mas vamos lá. Há também os estratagemas, elaborados para desafiar a atenção do candidato ou sua capacidade de usar sem desperdício o tempo da prova. Às vezes eles fazem uma sequência muito longa que tu até esquece o que tu leu no início. É uma frase tão longa que, tipo, o que tá acontecendo? Já passou 3 linhas e é a mesma frase ainda. Vírgula, 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 e tu não sabe onde para essa frase. Sabe? Esse tipo de coisa. Portanto, cuidado com as palavras exclusivamente, inclusive, sempre, nunca, pode, deve e outras semelhantes. Alternativas com palavras completamente includentes ou excludentes precisam ser vistas com muita cautela pelo candidato, porque por serem muito radicais, normalmente devem ser descartadas como a melhor opção de resposta. Então, a questão é essa, tem muita moderação nas respostas. Muitas vezes é tipo depende, assim, eu acho que é isso aqui. Eu não tô falando uma questão dissertativa. Claro que numa questão dissertativa tu não fala acho. Mas a questão é, sempre a sempre o sujeito vai vir antes do verbo. Sempre. Nunca o sujeito vai vir depois do verbo. Coisas assim. É tipo, em algumas situações o sujeito vem depois do verbo. Claro, mais comumente o sujeito vem antes do verbo, mas se vem depois do verbo, a gente chama de sujeito posposto. Pronto. Entendeu? Então, normalmente, tu vai ter uma resposta mais moderada, não vai ser tão radical. É isso que ele está falando aqui essencialmente. Observe também que pode ocorrer na totalidade da prova a predominância de uma mesma resposta correta. Muitas letras C, por exemplo, ou pouca frequência de resposta em determinada letra. Portanto, o melhor é confiar nos seus conhecimentos. Gente, não fiquem nervosos na hora da prova, tá? E tipo, queiram. Ai, eu já marquei 3C direto, já marquei 4B direto. Também não façam um desenho na prova de vocês. Entendeu? Não se baseiem nisso. Porque eles não estão pensando nisso. Aliás, eles podem estar pensando para deixar as pessoas nervosas mesmo e, tipo, tirar as pessoas que ficam nervosas com uma coisa tão boba assim. Entendeu? Ou pouca frequência de resposta, tá. Em nenhum momento se pode esquecer que a norma padrão é exigida nos concursos. A opção que o negócio de colocar só deve ser assinalada se o enunciado assim determinar. Básico, acho que eu não preciso falar nada sobre isso. Vocês precisam usar a norma padrão, infelizmente. Vocês vão ter a linguagem quão rebuscada vocês puderem ter. Não excessivamente. Vocês não vão usar mesóclise ali. Dar-se-á a resposta através. Pelo amor de Deus, gente. Não. Falam o que vocês sabem que está correto. Vocês não precisam fazer exageros, excessos, entendeu? De cultura. Ai, que erudito. Não, gente. Você só precisa ter um texto que, tipo, pô, a pessoa leva a sério, assim, ela tá, tipo, pô, esse cara sabe português. A norma culta do português, hein? Parabéns. Quando parecer que há mais de uma resposta possível, observe que sempre há uma melhor, mais completa ou mais adequada, especialmente uma que atenda com exatidão ao que está sendo pedido no enunciado. E para que uma afirmativa seja considerada certa, é necessário que a correção se aplique a todos os termos que a integram. Eliminação. Fica ali. Vocês vão registrando, essa é uma coisa. A, B, C, D, E. Pô, a E e a A, eu acho que é um desses dois. Já tira B, C e D. Mas a A, assim, lê de novo a resposta, lê de novo cada alternativa, assimila uma alternativa com a outra, assimila cada alternativa com a resposta. Uma delas vai fazer mais sentido no fim das contas. É só ler o bastante, por exemplo, no caso do Enem, vocês vão saber, sabe? Nem que seja um sentimento. Gente, é óbvio que eu não deveria estar falando isso, mas a questão é que vocês vão saber e às vezes passar tempo demais, tipo, não compensa. Vocês vão ter menos tempo para pensar em outras questões que vocês sabem com certeza responder, tá? Atenção com enunciados que pedem a alternativa incorreta. Gente, assim, leiam, leiam bem, tá? Leiam com atenção. Às vezes vai dizer, faça tal coisa. Assim, por exemplo, sublinhe o predicado. Aí vocês vão lá e circulam o sujeito e sublinham o predicado.
Ah, gente, onde é que tá pedindo para circular o sujeito? Em lugar nenhum. Entendeu? Vocês têm que fazer o que é pedido. Leiam bem a orientação. Vai ter lá o texto, tendo, tendo em vista o texto acima, marca a alternativa incorreta. Às vezes é uma palavra que pode fazer vocês errarem. Entendeu? Atenção com enunciados que especificam o tipo de alternativa correta ou incorreta, quanto à regência, a acentuação, a concordância. Sublinhe também estas palavras quando estiver lendo o enunciado. É bom que vocês rascunhem. Assim, façam. Esqueci o nome da palavra. Façam coisas, escrevam, rabisquem na, na prova de vocês. Não tem problema nenhum. No caso de provas, de concursos e tudo mais, vocês vão ter um cartão resposta ali do lado. Claro, se vocês estão fazendo uma prova na escola, talvez vocês não vão querer, tipo, fazer assim no meio da prova que o professor não vai conseguir corrigir depois. Mas assim, se vocês estão fazendo uma prova mais séria, vai ter cartão resposta. Mas ainda assim vocês podem, tipo, sublinhar partes importantes que vocês precisam lembrar. Sabe, vocês podem fazer uma primeira leitura, assim, se for em caso de questões menores, uma primeira leitura geral da prova, sabe? Que os professores recomendam. Faça uma primeira leitura, vê se está tudo certinho, vê o que tu sabe, o que tu não sabe. Vai primeiro para as que tu tem mais confiança, tu vai até aquecendo o teu cérebro e depois tu vai usando as informações que tu pegou daquelas outras questões que tu já ativou, vamos dizer assim, que já acessou tua memória, vai usar nas outras questões que tu considerava mais difíceis para ti. No caso das provas do Enem também funciona assim, só que claro, tem muito mais questão e essas questões são muito mais longas. Mas ainda assim, vocês colocam ali, Marco, não respondi essa questão. Ou estou nessa questão entre essa e essa. E vocês podem usar as informações que vocês vão recebendo ao longo do tempo, às vezes tem uma eureka assim, vocês têm uma luz que vem e tipo, como é que eu não pensei nisso antes? Sabe? Acontece muito, gente, sério, falando mesmo. Eu já fiz 2 vezes o Enem, tá? Atenção com enunciados que pedem que as respostas sejam dadas respectivamente. Poderá haver opções com respostas corretas, mas em ordem inadequada. Então, até não consigo pensar no exemplo, isso não é um tipo que eu tenho normalmente. Mas cuidem para a questão de tipo, qual a ordem que vocês estão falando. É realmente ter atenção, dar atenção ao enunciado. Realmente, leiam tudo, 2 vezes pelo menos, tá? Se realmente não é óbvio, na maioria das vezes não é óbvio, então leiam 2 vezes, não tem problema. Enunciados que pedem que se assinale V para afirmativa, verdadeira, e F para falsa, nem sempre apresentam os 2 tipos de assertivas. Pode ser que não tenha F ou V, pode ser que só tenha um dos dois, não se preocupem com isso. Então, essas são questões, são os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da interpretação, que são coisas básicas, básicas, básicas. A gente nem está falando em interpretar, a gente está só falando em como ler a questão. Atenção com enunciados que pedem uma análise conforme o texto ou o autor. Os anúncios vêm redigidos da seguinte forma: o autor sugere que, o autor afirma que, ainda que o candidato discorde da opinião do texto, ou que haja entre as alternativas alguma que traga informação melhor e mais completa, ele deve escolher a resposta que segue exatamente o pedido do enunciado. Então, gente, sigam o que o enunciado pede. Se o enunciado dissesse: olha, este cara come cocô. Me diga o que pensa o cara que come cocô. Vocês vão ter que falar que ele gosta. Entendeu? É simples assim. Vocês têm que seguir o que o enunciado tá falando. E às vezes isso pega porque tipo, a pessoa pensa, não, mas isso aqui tá errado. Ok, mas eles estão pedindo o que, que o cara falou. Entendeu? De acordo com o autor que come merda, o que, que ele gosta de comer? Merda! Entendeu? Gente, não é difícil. Textos longos, ai meu Deus, como o Enem tem isso. Às vezes fazem o candidato desperdiçar tempo. Ler o texto uma vez para tomar conhecimento do assunto completo é fundamental, mas depois o candidato deve se concentrar no que está sendo pedido na questão. Focar a atenção no parágrafo indicado no enunciado é importante para não se distrair com o desenrolar do texto. Leiam muito bem uma vez. Deem bastante foco. Se vocês precisarem ler de novo, se vocês estão com alguma dúvida, leiam de novo. Mas tem tempo. Então lembre-se disso. Eu recomendei que leiam 2 vezes, mas também vocês não precisam ler absolutamente tudo. Por exemplo, eles vão ter um excerto de um texto, uma citação literária. Vocês não precisam ler toda a citação literária muitas vezes de novo,
mas o enunciado, sabe? Tava falando marcar incorreto ou a correta? Tava falando de acordo com o autor ou de acordo comigo? Sabe? Coisa assim, gente. Enfim, queria deixar esse primeiro mais curtinho. Vou falar um pouquinho sobre bancas examinadoras. Antes de estudar para um concurso, é fundamental conhecer o perfil da banca. O que eu vou falar nesse caso? Abram provas e gabaritos do Enem. Olha como eles elaboram questões. Olha como a correção das questões. Eu recomendaria que vocês vissem aquela correção acompanhada das provas do Enem que fazem depois de toda a prova do Enem. Gente, é muito importante. Algumas bancas não cobram todos os itens do edital. Por isso, o candidato deve resolver questões de provas anteriores para se familiarizar com os conteúdos mais frequentes. Perfeito. Vocês vão usar provas anteriores como simulado, vão pegar o gabarito, vão ver mais ou menos que nota vocês tirariam. E vão treinando assim. É muito importante que vocês treinem realmente a prática fazendo aquelas provas. Não só estudando conteúdo, mas aplicando aquele conteúdo que vocês estão estudando. Entendeu? Se vocês tiram ali uma semana, ó, façam um simulado, vejam quando vocês acertaram, certo? Passa uma semana, 2 semanas, um mês que seja, vocês estudando aquele conteúdo, faz de novo aquele simulado, vê como é que vocês vão se dar. Ou façam um simulado da mesma área de conhecimento. Simulado pode ser a prova em si, um simulado de fato. Se vocês têm a oportunidade de fazer um simulado e que alguém corrija para vocês, bem legal. Mas, realmente, ponham em prática o conhecimento que vocês têm. Já outras bancas procuram contemplar todos os itens do edital, de forma que o candidato deve estudar todo o conteúdo. O estudo poderá ser cobrado menos, mesmo que apenas em uma questão. Estudem. Estudem. Nem que você. Gente, vocês não precisam saber absolutamente tudo de todos os conteúdos. Isso pelo menos no Enem. Mas a questão é, vocês precisam ter pelo menos uma ideia geral daquelas coisas. Entendeu? Vocês não precisam ser mestres em termodinâmica, estequiometria, mas vocês precisam saber pelo menos que termodinâmica é isso. Ah, temperatura. Ah, isso aqui é estequiometria química. Eu espero que seja química, espero que eu não esteja me confundindo. Vou até confirmar agora, na verdade, porque eu sempre falo em estequiometria, eu nunca tenho certeza do que eu estou falando. Estequiometria, gente, é uma forma de relacionar as quantidades de substâncias que reagem entre si. Ok, é química mesmo. Beleza. Só para confirmar. Nossa, mols. Me deu me deu um refluxo. Mas enfim, certas bancas elaboram provas longas e com enunciados complexos que exigem controle do tempo em cada questão, pondo à prova a capacidade de concentração e o raciocínio do candidato. Gente, se vocês tiverem Ritalina, para mim é a melhor coisa. Eu não tenho o que fazer, eu tenho TDAH. Gente, eu preciso de mais tempo para ler as coisas. Eu tenho que tomar minha Ritalinazinha, entendeu? Já outras bancas preferem provas mais diretas, que privilegiam a memorização do conteúdo descrito no edital. Não sei qual das duas é pior. As duas são horríveis. Mas se preparem. O Enem, gente, se vocês fazendo o Enem, tá tranquilo. São questões, na sua maioria, longas, mas cuja resposta está na questão. Então, perfeito. Vamos aprofundar mais na questão do Enem, logo mais. Mas esse livro, muito bom. Esse livro é ótimo. Bechara, ótimo autor, tá? Então vamos trabalhar com esse material aqui, certo? E se alguém quiser, coloca nos comentários que eu mando o material para vocês, tá? Até mais.